Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho sofreu perdas devastadoras. No entanto, uma tenacidade implacável e uma impressionante capacidade de recuperação marcaram o início de uma série de ofensivas em larga escala contra as forças alemãs e seus aliados na frente oriental. Esse renascimento militar ficou evidente após a brutal Batalha de Stalingrado, uma disputa que não só infligiu uma derrota catastrófica às forças alemãs, mas também se tornou um ponto de virada decisivo na guerra. Foi ali que as tropas do Exército Vermelho começaram a ver seus inimigos recuarem. Após a vitória em Stalingrado, as forças soviéticas lançaram uma série de ofensivas estratégicas com o objetivo de expulsar os alemães dos territórios ocupados e avançar em direção ao coração da Europa Central. A libertação da Ucrânia foi uma etapa crucial nessa campanha. A Ucrânia, com seu vasto território estratégico e ricos recursos, tornou-se o cenário de algumas das batalhas mais ferozes e decisivas do conflito. Cidades como Kiev, Kharkiv e Zitomir foram testemunhas de intensos combates entre as forças soviéticas e alemãs. Com a Ucrânia assegurada, o Exército Vermelho dirigiu seu avanço para o oeste e sudoeste através da vasta planície húngara. Em 6 de outubro de 1944, eles lançaram a Operação Debrecen, destinada a desviar a atenção e os recursos alemães de outras frentes, como a ocidental e a de Leningrado ao norte. O objetivo principal era desencadear um ataque surpresa e rápido para garantir a região oriental da Hungria e facilitar o avanço em direção a Budapeste. A operação envolveu vários frentes do Exército Vermelho, incluindo o 2º Frente Ucraniano e o 4º Frente Ucraniano, sob o comando do Marechal Rodion Malinovsky. Uma considerável força de tropas soviéticas, incluindo tanques, artilharia e forças aéreas, foi mobilizada para conduzir a ofensiva. Para a defesa de Debrecen, os alemães comprometeram várias divisões, incluindo unidades da Waffen-SS. Essas forças faziam parte da estrutura de defesa do Grupo de Exércitos Sul da Alemanha e do Grupo de Exércitos Sul da Hungria, que operavam na região como parte da Frente Oriental. O 11º Corpo de Exército Alemão, uma das unidades-chave na defesa de Debrecen, consistia em várias divisões de infantaria, blindados e de apoio, encarregadas de garantir a região e proteger os flancos do avanço soviético. Entre as divisões da Waffen-SS em Debrecen estavam a 1ª Divisão Panzer Leibstandarte SS, a 2ª Divisão Panzer SS das Reich e a 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf. Essas divisões, compostas por voluntários bem treinados e consideradas unidades de elite, haviam participado de várias batalhas na frente oriental e eram temidas por sua ferocidade e eficácia em combate. Nas vastas planícies do leste da Hungria, as tropas soviéticas enfrentaram a pesada artilharia e as posições fortificadas do inimigo, que utilizavam a topografia para sua vantagem defensiva. Os combates corpo a corpo eram comuns, com soldados lutando tenazmente por cada metro de terreno conquistado. A luta em terreno aberto também deixava as tropas soviéticas vulneráveis ao fogo de artilharia e aos ataques aéreos, o que aumentava o perigo e a intensidade da batalha. Nas áreas urbanizadas, como Debrecen, a batalha tornou-se uma luta de rua implacável. As ruas estreitas e os edifícios fortificados proporcionavam às tropas do eixo inúmeros pontos de emboscada e sólidas posições defensivas. Os soldados soviéticos tiveram que avançar lentamente, casa por casa, enfrentando uma resistência tenaz em cada esquina. Durante os combates em Debrecen, os alemães lançaram uma série de contra-ataques locais numa tentativa desesperada de conter o avanço soviético e restabelecer suas linhas defensivas no leste da Hungria. Esses contra-ataques, embora demonstrassem a determinação dos alemães em resistir, não conseguiram reverter significativamente o curso da batalha, nem deter o avanço soviético. Um dos contra-ataques mais significativos ocorreu depois que as forças soviéticas cruzaram maciçamente o rio Tisa em 7 de outubro. Diante dessa ameaça, os alemães mobilizaram o 3º Corpo Panzer para fechar a brecha e lançaram um contra-ataque para tentar expulsar os soviéticos da área. Embora inicialmente tenham conseguido forçar a retirada das forças soviéticas do Tisa, os contra-ataques alemães não conseguiram manter seus ganhos a longo prazo
e logo se viram recuando novamente diante do avanço inimigo. Outro contra-ataque significativo ocorreu entre 7 e 15 de outubro, quando 5 divisões Panzer alemãs atacaram as forças soviéticas que haviam penetrado no território húngaro. Esses contra-ataques tentaram impedir que as forças soviéticas isolassem as unidades alemãs e húngaras, mas apesar da resistência tenaz, as linhas defensivas alemãs se enfraqueceram e foram obrigadas a recuar. No entanto, apesar de sua resistência inicial e dos inúmeros contra-ataques lançados pelas forças alemãs, o Exército Vermelho eventualmente conseguiu romper as defesas alemãs e húngaras, capturando a cidade de Debrecen em 20 de outubro de 1944, consolidando sua posição no leste da Hungria e abrindo o caminho para o avanço em direção a Budapeste. Trovão sobre o Danúbio, o assalto final a Budapeste. Após a captura de Debrecen, Budapeste emergiu como o próximo objetivo crucial para as forças soviéticas em sua marcha pela Hungria. Cientes da importância estratégica da capital húngara, tanto para os húngaros quanto para os alemães, foram feitos esforços consideráveis para fortificar a cidade e preparar-se para um cerco prolongado. As forças alemãs, juntamente com seus aliados húngaros, embarcaram em uma intensa campanha de fortificação ao redor de Budapeste. Barricadas foram erguidas, as defesas existentes foram reforçadas e posições defensivas foram preparadas em pontos estratégicos-chave da cidade. Além disso, unidades de combate adicionais foram mobilizadas e preparadas para uma feroz resistência diante do iminente assalto soviético. As forças do eixo comprometeram numerosos elementos do exército alemão, que constituíam a espinha dorsal da defesa alemã na cidade. Essas forças incluíam várias divisões de infantaria, responsáveis pela defesa de posições estáticas e urbanas, bem como divisões Panzer, altamente móveis e equipadas com tanques, destinadas a lançar contra-ataques rápidos e combater o avanço inimigo. Além disso, as unidades de elite do 9º Corpo de Montanha SS também estavam entre as forças desdobradas para defender a cidade de Budapeste, onde assumiu o comando de 4 divisões de combate, a 13ª Divisão Panzer, a 60ª Divisão Panzer Grenadier Feldherrn Halle, a 8ª Divisão de Cavalaria SS Florian Geyer e a 22ª Divisão de Cavalaria Voluntária SS Maria Teresa. Todas essas divisões estiveram envolvidas nos intensos combates recentes em torno de Debrecen. Entre elas, as divisões contavam com apenas 60 tanques. Apesar disso, essas divisões altamente treinadas e ferozmente determinadas lutariam bravamente nos combates urbanos e defensivos de Budapeste, enfrentando um inimigo esmagador em número e recursos. A Luftwaffe desdobrou uma variedade de recursos em Budapeste para controlar o espaço aéreo e fornecer apoio aéreo próximo às operações terrestres. Isso incluiu canhões antiaéreos distribuídos estrategicamente ao redor da cidade, desde peças leves até canhões pesados. Operados por pessoal altamente treinado, esses canhões estavam prontos para enfrentar qualquer ataque aéreo inimigo e proteger os pontos críticos da cidade. Quanto aos aviões, a Luftwaffe contava com caças e bombardeiros equipados com armamento pesado, bem como aviões de reconhecimento para coletar informações sobre as fortificações inimigas e áreas estratégicas. Esses recursos desempenharam um papel crucial no esforço de guerra em Budapeste, fornecendo defesa aérea e capacidade ofensiva contra as forças inimigas. A Kriegsmarine também esteve presente durante a defesa de Budapeste. Embora a Kriegsmarine fosse conhecida principalmente por sua atuação em operações marítimas, sua participação no teatro fluvial provou ser crucial para manter as linhas de abastecimento abertas e assegurar a comunicação vital entre Budapeste e as forças alemãs desdobradas na área. O rio Danúbio, um dos principais cursos de água da Europa Central, desempenhou um papel fundamental no transporte de suprimentos e tropas para Budapeste e de Budapeste. A Kriegsmarine desdobrou unidades de defesa costeira ao longo das margens do Danúbio e de outros corpos de água próximos para proteger as vias navegáveis de ataques inimigos e garantir a passagem segura de comboios e embarcações de suprimento. Além da defesa costeira,
A Kriegsmarine também forneceu pessoal e recursos para operações fluviais, transporte de tropas e suprimentos e apoio logístico no rio Danúbio e seus afluentes. Para a defesa de Budapeste, a Hungria fez um grande esforço para mobilizar forças para proteger a cidade, apesar de a situação ser complicada. O exército húngaro, embora mobilizado em grande número, estava mal equipado e havia sofrido derrotas anteriores na frente oriental. A moral e a confiança no governo húngaro, especialmente após anos de alinhamento com a Alemanha, eram baixas, o que afetava a eficácia das tropas. Para reforçar a defesa, convocou-se voluntários e organizaram-se unidades paramilitares, como a Guarda da Pátria, para apoiar o exército regular. No entanto, essas forças careciam de treinamento e recursos necessários para enfrentar uma ofensiva tão massiva como a que se aproximava. A situação foi agravada pela pressão constante exercida pelo avanço soviético e pelo colapso das comunicações e da logística. A importância estratégica de Budapeste como capital húngara e como um importante centro de comunicações e transporte não passou despercebida pelos estrategistas militares alemães e húngaros. A cidade estava situada numa posição central dentro do território húngaro, tornando-a um ponto de interesse tanto para os defensores quanto para os atacantes. Além disso, Budapeste tinha um significado simbólico e político importante. Sua captura representaria um golpe devastador para o regime húngaro aliado aos alemães e enfraqueceria ainda mais a posição do eixo na Europa Central. Por outro lado, manter a cidade nas mãos do eixo era crucial para preservar qualquer esperança de estabilidade na Hungria e manter uma linha de defesa-chave na frente oriental. O rugido do cerco. Os primeiros combates em Budapeste. Em 29 de outubro de 1944, as tropas soviéticas pertencentes ao 2º Frente Ucraniano de Rodion Malinowski lançaram sua ofensiva contra Budapeste. Mais de 1 milhão de homens, divididos em 2 grupos operacionais, avançaram para isolar a cidade do restante das forças do eixo. O plano estratégico era claro: cercar Budapeste e eliminar qualquer possibilidade de reforços ou suprimentos para as tropas presas dentro da cidade. A intensidade do bombardeio e a coordenação entre as unidades soviéticas foram aspectos destacados dessa ofensiva, que visava minar a moral e a capacidade de resistência do inimigo desde o início. As primeiras semanas de combate foram intensas e caóticas. O Exército Vermelho, acompanhado por elementos do 53º Exército e do 7º Exército da Guarda, avançou rapidamente em direção aos subúrbios de Budapeste, encontrando uma feroz resistência por parte dos defensores, compostos por unidades do exército alemão, das Waffen-SS e do exército húngaro, que já haviam se entrincheirado para defender a cidade. No comando das defesas estava o general das SS Karl Pfeffer Wildenbruch, comandante do 9º Corpo Alpino das Waffen-SS. As tropas de elite alemãs, sendo unidades bem treinadas e equipadas do eixo, empregaram táticas agressivas para contrabalançar o avanço soviético durante os primeiros combates em Budapeste, lutando em confrontos urbanos, onde o terreno favorecia seu estilo de combate móvel e letal. Além disso, conseguiram organizar a defesa em áreas críticas da cidade, estabelecendo posições fortificadas e implantando armamento pesado para repelir os ataques inimigos. Seu treinamento em táticas de assalto permitiu-lhes lançar contra-ataques audaciosos para manter o inimigo à distância e recuperar terreno perdido. Mas, apesar da coragem e determinação, as forças das SS sofreram grandes perdas devido aos ferozes ataques soviéticos e bombardeios constantes. Essa situação resultaria em uma diminuição da capacidade de combate das divisões à medida que o cerco de Budapeste avançava. Em 7 de novembro de 1944, as tropas soviéticas e romenas conseguiram penetrar nos subúrbios a leste de Budapeste, aproximando-se perigosamente do centro histórico da cidade, a apenas 20 quilômetros de distância. No entanto, a resistência alemã e húngara continuou, embora as forças do eixo estivessem claramente em desvantagem numérica e logística.
A tenacidade dos defensores se tornaria uma marca distintiva da batalha, prolongando a luta e adicionando complexidade aos avanços soviéticos. Após uma breve pausa nas operações, o Exército Vermelho retomou sua ofensiva em 19 de dezembro, intensificando ainda mais os combates e o sofrimento em Budapeste. Em 26 de dezembro, as tropas soviéticas conseguiram completar o cerco da cidade, tomando uma estrada que conectava Budapeste a Viena e isolando completamente Budapeste do restante do território controlado pelo eixo. Como resultado dessa conexão soviética, ficaram presos dentro da cidade cerca de 33 mil soldados alemães e 37 mil húngaros, além de mais de 800 mil civis. À medida que os confrontos se intensificavam, a população civil sofreu enormemente as consequências do cerco. O líder húngaro Ferenc Szálasi, apoiado pelos nazistas, já havia fugido da cidade em dezembro, deixando seus cidadãos à mercê do avanço soviético e das duras condições do cerco. Em 26 de dezembro de 1944, Budapeste foi declarada uma fortaleza. Essa designação implicava que a cidade deveria ser defendida até o último homem, sem autorização para retirada ou rendição por parte das forças do eixo que a defendiam. À medida que o cerco se prolongava e com as condições humanitárias e militares cada vez piores para as forças do eixo e a população civil presa, surgiu a necessidade de negociar uma rendição. Durante a noite de 28 de dezembro, os frentes ucranianos tentaram estabelecer contato com os alemães sitiados para iniciar conversações de capitulação. No entanto, as esperanças de uma resolução pacífica foram rapidamente frustradas quando as tentativas de negociação se transformaram em confrontos mortais. Os emissários soviéticos, que haviam chegado com a promessa de condições humanas e uma rendição sem violência, se depararam com uma resposta hostil por parte das tropas do eixo. Heróis e desafios. As primeiras tentativas de resgate em Budapeste. Em 24 de dezembro de 1944, antes do fechamento definitivo do cerco, Adolf Hitler havia ordenado ao 4º Corpo Panzer SS e às divisões de infantaria 96 e 711, com cerca de 200 tanques e 60 mil homens, mobilizar-se para a Hungria sob o comando do SS Obergruppenführer Otto Gille, que havia sido condecorado por romper o cerco de Cherkasy. Himmler enviou um telegrama a Gille dizendo que Hitler o havia escolhido porque ele tinha a maior experiência em situações de cerco e porque seu corpo Panzer havia demonstrado ser o melhor na frente oriental. O comando do grupo de exército sul-alemão e Guderian não concordaram sobre o uso das unidades reagrupadas. Mas havia um consenso geral de que Budapeste deveria ser abandonada e a fuga aprovada o quanto antes. Essa sugestão foi feita a Hitler quase diariamente. Mas em vão. A escolha entre duas rotas de socorro diferentes foi difícil. Uma ofensiva sobre Székesfehérvár ao sul, codinome Paula, considerando uma maior distância, exigiria mais combustível e atrasaria a chegada das tropas em 5 dias. A alternativa, uma ofensiva ao norte, codinome Conrad, implicava uma distância mais curta e oferecia o elemento surpresa, mas envolvia maiores riscos devido ao terreno. Embora Guderian preferisse a Operação Paula, seu representante, o Generaloberst Walter Wenck, foi convencido pelo raciocínio do Grupo de Exército Sul-Alemão, e o Comando Supremo finalmente optou pela mais rápida Operação Conrad. As unidades reagrupadas começaram a se mover para a Hungria em 28 de dezembro, com a esperança de que os soviéticos ainda não tivessem estabelecido posições defensivas sólidas. O comando alemão deu ordens para atacar antes da chegada completa das tropas alemãs. Naquele momento, apenas 32% da 5ª Divisão Panzer SS, Wiking, 66% da 3ª Divisão Panzer SS, Totenkopf, e 43% da 96ª Divisão de Infantaria estavam posicionados, e da 711ª Divisão de Infantaria não havia sinal. Guderian chegou a Tata em 7 de janeiro para supervisionar a operação. Karol Beregfy, ministro da Defesa do governo de Szálasi,
ofereceu a participação das tropas húngaras. No entanto, suas forças, a 1ª Divisão de Húsares, a 2ª Divisão Blindada e a 23ª Divisão de Reserva, estavam exaustas demais para serem utilizadas. Na noite de 1º de janeiro de 1945, o 4º Corpo Panzer SS, agora parte do Armeegruppe Balk, com apenas metade de suas tropas que haviam chegado a Komárom, lançou a Operação Konrad I, iniciando um ataque surpresa na região de Tata, Almaz-Fuzito, enquanto a 96ª Divisão de Infantaria, cruzando o Danúbio pelo norte em botes de assalto, estabeleceu 2 cabeças de ponte atrás das tropas soviéticas. Os 2 batalhões do Grupo de Combate Húngaro SS-NEI foram desdobrados pela primeira vez, anexados como granadeiros antitanque às divisões Panzer SS, Wiking e Totenkopf. Os atacantes capturaram a colina Gereksi, mas em 6 de janeiro os soviéticos interromperam seu avanço perto de Bixke e Sambek. 2 fatores topográficos pesaram contra a ofensiva. Primeiro, nas colinas Gerek e Pilis, foi fácil para os soviéticos estabelecer barricadas com canhões antitanque. Segundo, o estreito e longo bolsão que teria se formado ao longo do Danúbio. Os soviéticos conseguiram rompê-lo sem muito esforço. Nesses eventos, os soviéticos foram hábeis em retardar o assalto dos tanques alemães e garantir que suas reservas tivessem margem de manobra suficiente. Em 2 de janeiro, o 18º Corpo de Tanques Soviético se juntou à batalha, seguido em 3 de janeiro por outras 3 unidades de movimento rápido. Na região de Bixke, o principal objetivo da ofensiva alemã, a 5ª Divisão Wiking, enfrentou um regimento de tanques pesados, 4 regimentos de canhões de assalto, 3 divisões de fuzileiros e 6 batalhões técnicos, 2 ou 3 vezes a força dos alemães. O mesmo aconteceu em outros lugares ao longo da amplitude do ataque alemão, onde em 4 de janeiro o 1º Corpo Mecanizado da Guarda também chegou de Adone. Assim, nada menos que 5 corpos soviéticos mecanizados, blindados ou de cavalaria, se alinharam contra o principal impulso alemão para o resgate, bloqueando qualquer avanço em direção a Budapeste. As perdas alemãs e húngaras entre 1º e 7 de janeiro foram de cerca de 3.500 homens do 4º Corpo Panzer SS entre mortos, feridos e desaparecidos, além da perda de 39 veículos blindados, baixas significativas, dados os poucos recursos disponíveis naquele ponto da guerra. Enquanto isso, Fyodor Tolbudin, no comando do 3º Frente Ucraniano, também havia feito preparativos para evitar a fuga alemã de Budapeste. Ele ergueu linhas defensivas com canhões antitanque, enfrentando tanto as forças de resgate quanto os possíveis fugitivos, e em 3 de janeiro ordenou o cessar dos ataques a Buda para liberar mais forças. Em 6 de janeiro, 7 divisões, aproximadamente do mesmo tamanho que todas as forças alemãs e húngaras na capital, foram dispostas entre Zambek e Chinier. No caso de uma fuga, os fugitivos primeiro teriam que romper o anel de cerco ao redor da cidade, e depois de uma longa marcha, enfrentar essa formidável segunda linha defensiva. As chances de uma fuga organizada em qualquer direção que não fosse ao norte eram, portanto, impossíveis, e uma fuga para o norte só poderia ter sucesso se as tentativas de socorro alemãs nas colinas de Pilis não tivessem sido interrompidas, como acabou acontecendo. Heinz Guderian, alheio à situação real, planejou incorporar os defensores na ofensiva estagnada. Além de manter a capital, eles lançariam um ataque para o noroeste para ajudar nas operações das unidades de resgate. O comando do grupo de exércitos alemão, de maneira mais realista, recomendou que a cabeça de ponte oriental fosse abandonada em 9 de janeiro e que se abrisse caminho para o noroeste ou, em vez disso, que se rompesse o cerco em pequenas unidades de combate independentes. No entanto, isso foi rejeitado por Hitler. Konrad I não conseguiu obter resultados satisfatórios e era hora de iniciar a segunda fase, Konrad II. Como continuação dos esforços alemães para romper o cerco soviético em torno de Budapeste,
Em 7 de janeiro de 1945, teve início a Operação Conrad II, representando outra tentativa desesperada de romper o cerco que cercava Budapeste e fornecer o alívio tão necessário para as tropas presas dentro da cidade. Após o fracasso da primeira operação, Totenkopf e Wiking lançaram um ataque com o objetivo de chegar ao centro da cidade. O ataque, denominado Operação Conrad II, foi lançado em 7 de janeiro ao sul de Esztergom. O avanço chegou aos subúrbios do norte de Budapeste. Em 12 de janeiro, a infantaria motorizada da divisão Wiking avistou o horizonte da capital húngara. No entanto, o corpo de Gilles estava muito estendido e vulnerável, e foi ordenado que recuasse. O 4º Corpo Panzer SS, sob o comando do general Otto Wöhler, lançou o ataque a partir de Esztergom, ao norte de Budapeste, com a determinação de alcançar e capturar o aeroporto da cidade. Na esperança de abrir um corredor vital para o transporte aéreo de suprimentos e reforços, as tropas do eixo enfrentaram um terreno difícil e uma feroz resistência por parte das forças soviéticas que defendiam a área. À medida que se aproximavam do aeroporto, encontraram uma oposição cada vez mais forte por parte das forças soviéticas, que estavam decididas a manter o controle sobre essa posição estratégica. Os combates foram intensos e brutais, com confrontos corpo a corpo e um constante tiroteio que causou grandes perdas em ambos os lados. As forças soviéticas, bem entrincheiradas e determinadas a defender sua posição, resistiram aos ataques do 4º Corpo Panzer SS com tenacidade e ferocidade, frustrando seus esforços de capturar o aeroporto e garantir um corredor de abastecimento vital para a cidade. Inferno nas ruas. A épica luta de Budapeste com as SS. No coração de Budapeste, enquanto o cerco se prolongava, a angústia e o sofrimento da população civil atingiam níveis inimagináveis. As ruas, antes cheias de vida e movimento, transformaram-se em um cenário doloroso de luta e desespero. Cada edifício, cada esquina, tornou-se um campo de batalha onde os cidadãos lutavam para sobreviver. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas, ficaram feridas ou foram forçadas a fugir de suas casas devido à violência implacável dos combates e à devastação causada pela guerra. Os edifícios icônicos da cidade, antes símbolos de sua grandeza, foram reduzidos a escombros, enquanto hospitais, escolas e residências se transformavam em ruínas fumegantes. A escassez de alimentos, água potável e cuidados médicos adequados agravava o horror cotidiano da população civil, que se via presa em um ciclo interminável de sofrimento. Cada dia era uma luta para encontrar algo para comer, acessar água limpa ou receber tratamento médico para ferimentos causados pelos bombardeios e os combates de rua. Em meio a esse confronto brutal, o desespero e a desolação tomavam conta cada vez mais da cidade sitiada. Conforme os combates avançavam pelas ruas de Budapeste, a desesperança e a brutalidade alcançaram níveis sem precedentes. A perda do estratégico aeroporto de Ferihegg em 27 de dezembro de 1944, pouco antes do início do cerco, intensificou a urgência dos suprimentos para as tropas alemãs. Até 9 de janeiro de 1945, ainda conseguiam utilizar algumas das avenidas principais como pontos de pouso para aviões e planadores, apesar dos constantes bombardeios da artilharia soviética que estava nas proximidades. Antes que o Danúbio ficasse completamente congelado, alguns suprimentos conseguiam chegar à cidade por meio de barcaças, aproveitando a proteção oferecida pela escuridão e pela densa neblina que envolvia a região. No entanto, a escassez de alimentos tornava-se cada vez mais sufocante, forçando os soldados a buscar desesperadamente qualquer fonte de sustento disponível, chegando até ao extremo de consumir seus próprios cavalos. Companheiros de batalha que agora se tornavam recursos escassos para a sobrevivência. As temperaturas extremas do inverno, congelando as ruas e cobrindo tudo com uma camada de neve e gelo, acrescentavam mais sofrimento para as tropas, tanto alemãs quanto húngaras. Em meio a essas condições adversas, elas lutavam bravamente contra os elementos, além de enfrentarem o feroz avanço das forças inimigas. Cada dia era uma batalha não apenas contra o inimigo,
mas também contra a natureza, que parecia conspirar contra elas. As tropas soviéticas, assim como seus adversários alemães em Stalingrado, se viram presas em uma batalha urbana implacável. Elas aproveitaram o terreno urbano, confiando em franco-atiradores e sapadores para avançar e desestabilizar as defesas inimigas. Em meados de janeiro, a ilha Keppel caiu nas mãos dos soviéticos, junto com suas fábricas militares, que ainda produziam armamento mesmo sob o fogo inimigo. Enquanto isso, em Pest, a situação das forças do eixo tornava-se cada vez mais precária, com o risco iminente de serem divididas pelo avanço soviético. Em 17 de janeiro de 1945, Hitler cedeu e ordenou a retirada das tropas restantes de Pest para tentar defender Buda. As 5 pontes que cruzavam o Danúbio estavam congestionadas com o tráfego, dificultando a evacuação de tropas e civis. Finalmente, em 18 de janeiro, as tropas alemãs destruíram as pontes, incluindo a famosa Ponte das Correntes, apesar dos protestos dos oficiais húngaros. A última esperança. A épica odisseia da Operação Conrad III em Budapeste. Como última e mais ambiciosa tentativa de resgate, as forças alemãs lançaram a Operação Conrad III em 18 de janeiro de 1945. Durante os combates, o terceiro frente ucraniano-soviético sofreu o impacto do ataque do 6º Exército Alemão. À frente do assalto estava o 4º Corpo Panzer SS, que com 3 divisões blindadas e juntamente com o 3º Corpo Panzer, contava com um complemento de 376 tanques operacionais no início da ofensiva. O 4º Exército da Guarda, com apenas 250 tanques operacionais, tinha uma inteligência deficiente que falhou completamente em detectar a chegada do 4º Corpo Panzer SS à sua frente. As seções de inteligência dos 2º e 3º frentes ucranianos acreditaram erroneamente que as SS estavam sendo implantadas no oeste da Hungria. Com o apoio da Força Aérea Alemã, o ataque das SS conseguiu uma surpresa completa, invadindo o 4º Exército da Guarda Soviético em menos de 2 dias. Enquanto a 3ª e a 5ª Divisões Panzer SS, bem equipadas com tanques Panther qualitativamente superiores aos T-34 soviéticos, destruíram muitos tanques soviéticos em rápida sucessão. O 18º Corpo de Tanques e o 130º Corpo de Fuzileiros soviéticos foram cercados, e os tanques das SS esmagaram um contra-ataque do 7º Corpo Mecanizado. Os alemães, no entanto, careciam de infantaria para reduzir rapidamente as bolsas, e grande parte das forças soviéticas conseguiu escapar. Ao final do primeiro dia, foi criada uma brecha de 30 quilômetros de largura e 60 quilômetros de profundidade na linha de frente soviética, e os tanques das SS alcançaram o Danúbio em 19 de janeiro, dividindo em 2 as forças soviéticas em Transdanúbia. Em 21 de janeiro, os alemães haviam capturado 400 quilômetros quadrados de território, um feito comparável aos avanços alemães iniciais durante a ofensiva das Ardenas na frente ocidental em dezembro de 1944. Sob constantes ataques da Luftwaffe, 40.000 tropas soviéticas e grandes quantidades de material bélico foram transferidos para a margem leste para evitar que caíssem nas mãos alemãs. A cidade húngara de Székesfehérvár, com 40.000 habitantes e um ponto-chave de trânsito de suprimentos, foi capturada pelo eixo em 22 de janeiro após um combate feroz. Entre os dias 19 e 20 de janeiro, não havia tropas soviéticas entre as pontas de lança do 4º Corpo Panzer e a guarnição do eixo em Budapeste. O 3º Frente Ucraniano transferiu o 5º Corpo de Cavalaria com 100 tanques, 360 peças de artilharia, 3 regimentos de canhões antitanque e 6 regimentos de artilharia para bloquear a brecha. A 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf avançou contra as defesas soviéticas e estava a 25 quilômetros do cerco de Budapeste em 26 de janeiro. A 1ª Divisão Panzer penetrou nas linhas defensivas soviéticas perto de Val e estabeleceu contato por rádio com os defensores de Budapeste. Em seguida, o comandante do 6º Exército, Hermann Balck, ordenou que recuassem, o que provocou a indignação de Herbert Gill, comandante do 4º Corpo Panzer SS. A principal razão por trás da ordem de Balck foi a falta de infantaria no corpo,
o que resultou em longas e vulneráveis linhas de segurança. Portanto, em 27 de janeiro de 1945, as forças de resgate não conseguiram alcançar seu objetivo, apesar de terem avançado 24 quilômetros na linha das forças soviéticas e destruído o 135º Corpo de Fuzileiros. Os defensores de Budapeste pediram permissão para abandonar a cidade e escapar do cerco, mas Hitler recusou. O rápido redesdobramento de mais tropas do Exército Vermelho impediu o avanço alemão, forçando as forças alemãs esgotadas a recuar em 28 de janeiro. Ao final deste mês, a 5ª Divisão Panzer SS Wiking e a 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf haviam sofrido 8.000 baixas, incluindo 200 oficiais. A 3ª Divisão Totenkopf e a 5ª Divisão Wiking foram retiradas para o oeste, executando uma retirada combativa de Budapeste em direção à área próxima ao lago Balaton, onde o 6º Exército Panzer SS, sob o comando do Oberstgruppenführer Josef Dietrich, estava se concentrando para a próxima Operação Despertar da Primavera. A Batalha de Buda, epicentro da luta e da coragem. Em contraste com Peste, que se ergue em terreno plano, Buda foi construída em elevações. Essa disposição favoreceu os defensores, que puderam posicionar artilharia e estruturas defensivas acima dos atacantes, o que desacelerou consideravelmente o avanço soviético. A principal fortificação, conhecida como Colina Gellert, foi defendida por tropas das Waffen-SS, que conseguiram repelir com sucesso vários ataques soviéticos. Nas proximidades, forças inimigas lutavam ferozmente no cemitério da cidade, entre túmulos atingidos por projéteis, em um confronto que se prolongou por vários dias. Em 11 de fevereiro de 1945, após 6 semanas de intensos combates, a colina Gellert finalmente caiu. Os soviéticos lançaram um ataque enérgico de 3 direções simultâneas. A artilharia inimiga dominou toda a cidade, bombardeando os poucos defensores restantes do eixo, que estavam concentrados em menos de 2 quilômetros quadrados e sofriam de desnutrição e doenças. Apesar da escassez de suprimentos, as forças do eixo se recusaram a capitular e defenderam cada rua e casa com determinação. Nesse ponto, alguns soldados húngaros capturados desertaram e se juntaram à luta do lado soviético, formando o que ficou conhecido como o Regimento de Voluntários de Buda. Após capturar a estação de trem do Sul em um confronto sangrento que durou 2 dias, as tropas soviéticas avançaram em direção a uma elevação proeminente no coração de Buda, chamada Colina do Castelo. A colina foi palco de duros combates entre os últimos defensores alemães e as forças atacantes. Esta elevação não apenas oferecia uma vista estratégica da cidade, mas também estava densamente fortificada pelas forças do eixo, tornando-se um bastião formidável que os atacantes soviéticos precisavam conquistar a qualquer custo. O assalto soviético à Colina do Castelo foi precedido por uma intensa preparação de artilharia e bombardeios aéreos projetados para enfraquecer as defesas do eixo e desorganizar suas tropas. Uma vez iniciado o assalto terrestre, os soldados soviéticos enfrentaram uma resistência feroz e tenaz das forças do eixo, que defendiam cada posição com determinação implacável. No dia 10 de fevereiro, após combates encarniçados e violentos, os fuzileiros navais soviéticos conseguiram garantir uma cabeça de ponte na colina do castelo, quase dividindo-a ao meio e reduzindo consideravelmente a guarnição restante, consolidando assim o controle sobre a colina e aproximando-se um passo mais da vitória na batalha por Buda. Fuga e rendição. A queda de Budapeste e o ocaso das SS. Em meio ao cerco implacável de Budapeste e sob as ordens proibitivas de Hitler de não abandonar a cidade, o comandante alemão Pfeffer Wildenbruch enfrentava uma situação desesperadora. Os suprimentos através de voos de planador e lançamentos de paraquedas haviam cessado, deixando as forças cercadas em uma situação desesperada e sem esperança de alívio. Diante da urgência da situação, Pfeffer Wildenbruch tomou uma decisão audaciosa e pouco convencional. Optou por organizar a evacuação dos remanescentes de suas tropas de Budapeste.
Surpreendentemente, ele decidiu incluir o general húngaro Ivan Hindi nessa última tentativa desesperada de escapar da cidade sitiada. Na noite de 11 de fevereiro, cerca de 28.000 soldados alemães e húngaros, acompanhados por milhares de civis, iniciaram uma marcha arriscada rumo ao noroeste, afastando-se das defesas de Castle Hill. Divididos em 3 ondas, atravessaram terrenos cobertos de neve e gelo, arrastando consigo famílias inteiras em um desfile sombrio e dilacerante. A densa neblina ofereceu-lhes um véu de proteção momentâneo enquanto se afastavam da cidade, aproveitando o elemento surpresa para confundir as tropas soviéticas que esperavam emboscá-los nas proximidades de Zell-Kalmanter. A primeira onda conseguiu surpreender os soldados e a artilharia inimiga, permitindo que muitos escapassem rumo à liberdade. No entanto, a segunda e a terceira ondas não tiveram a mesma sorte. As forças soviéticas, alertadas pelo movimento, cercaram rapidamente a área de fuga, desencadeando um inferno de fogo e estilhaços que cobrou um alto preço em vidas humanas. Apesar da coragem e determinação dos fugitivos, milhares pereceram sob o implacável bombardeio inimigo. A maioria dos fugitivos, incluindo Pfeffer Wildenbruck e Hindi, não conseguiu escapar de seu destino inevitável. Capturados pelas tropas soviéticas, seu valente esforço de escapar da tragédia de Budapeste terminou em prisão e, em muitos casos, em um destino trágico. Em 13 de fevereiro de 1945, após semanas de resistência tenaz e confrontos dilacerantes, os últimos defensores de Budapeste finalmente capitularam, com perdas militares devastadoras que deixaram divisões inteiras praticamente aniquiladas. Entre as unidades alemãs afetadas estavam a 13ª Divisão Panzer, a 60ª Divisão Panzergrenadier Feldherrnhalle e a 22ª Divisão de Cavalaria Voluntária SS Maria Teresa, juntamente com a quase completa aniquilação do 1º Corpo Húngaro e várias divisões de infantaria e blindadas. Em contraste, as forças soviéticas também pagaram um preço significativo, com estimativas de baixas variando entre 100.000 e 160.000 soldados. No entanto, o número de prisioneiros reivindicado pelos soviéticos, que afirmavam ter capturado 110.000 combatentes alemães e húngaros, foi objeto de controvérsia devido à inclusão de milhares de civis húngaros na contagem de prisioneiros de guerra. A devastação infligida a Budapeste foi catastrófica, com mais de 80% de seus edifícios reduzidos a ruínas e as 7 pontes que cruzavam o Danúbio destruídas, incluindo estruturas históricas como o edifício do Parlamento húngaro e o castelo. Além disso, milhares de alemães étnicos húngaros foram presos e transportados para a União Soviética como trabalhadores forçados, e mais de 500.000 de húngaros, incluindo entre 100.000 e 170.000 alemães étnicos húngaros, foram deportados para campos de trabalho em condições desumanas. O cerco de Budapeste marcou o fim de uma era para os alemães na Frente Sul, esgotando ainda mais os recursos da Wehrmacht e das Waffen-SS. Para os soviéticos foi um ensaio geral antes da Batalha de Berlim e preparou o caminho para a ofensiva de Viena, que culminou com a queda da cidade em 13 de abril de 1945. Após a rendição da cidade, uma tragédia humana de proporções inimagináveis se desenrolou nas ruas da cidade. Cerca de 38.000 civis, presos no redemoinho da guerra, encontraram a morte em condições dilacerantes. Dentre eles, cerca de 13.000 perderam a vida devido às ações diretas da guerra, enquanto outros 25.000 sucumbiram à inanição, doenças e outras causas derivadas da fome e do desespero que reinavam na cidade sitiada. No entanto, entre essas cifras esmagadoras de sofrimento e perda, destaca-se um horror particularmente atroz: as execuções em massa perpetradas pelo Partido Nacionalista Húngaro de extrema-direita, a Cruz Flechada. Estima-se que cerca de 15.000 pessoas foram vítimas dessas atrocidades,
marcando um dos episódios mais sombrios e sinistros da história de Budapeste durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o Estado-Maior soviético tenha emitido diretrizes estritas para prevenir o maltrato de prisioneiros de guerra e civis, e medidas enérgicas tenham sido tomadas contra aqueles que desobedecessem a essas ordens, o fim das hostilidades não trouxe a paz e a calma esperadas. Além disso, tanto criminosos locais quanto elementos do exército soviético realizaram uma série de excessos dilacerantes, incluindo saques indiscriminados e estupros em massa. Embora os soviéticos muitas vezes oferecessem proteção a crianças e famílias inteiras, mantendo um tabu contra o dano aos menores, um número significativo de mulheres e meninas foi vítima de estupros brutais. As estimativas das cifras de vítimas variam enormemente, refletindo a complexidade e brutalidade da situação. Estima-se que o número de mulheres e meninas que sofreram violência sexual oscile entre 5.000 e 200.000, uma horrível indicação do sofrimento humano que acompanhou o cerco de Budapeste e suas consequências.